Olá pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Na edição de hoje seguimos falando de mercado e vamos mostrar na prática como é feita a avaliação de um café especial. Acompanhamos uma sessão de avaliação com especialistas para mostrar como funciona na prática o novo protocolo adotado no Brasil e no mundo. Exportações de café brasileiro caem em agosto, com menos produto disponível e aumento de tarifas dos Estados Unidos. Brasil registra queda. Produtores rurais de Minas Gerais contam com novas regras que simplificam o licenciamento ambiental das propriedades. Você vai ver ainda uma ameaça quase invisível que está destruindo os pomares de Tangerina Pocã. Campanha no sul de Minas já decretou emergência fitossanitária. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje com uma matéria para lá de curiosa. Você aí de casa sabe o que torna um café especial? Não é só o sabor não, viu? Hoje a gente te leva para dentro de uma sessão de avaliação com especialistas para mostrar como funciona na prática o novo protocolo adotado no Brasil e no mundo. Antes da prova, os grãos são torrados, moídos e colocados em diferentes recipientes. Cada café passa por uma etapa rigorosa de avaliação e tudo é feito em silêncio e com muita atenção. Parece simples, mas é preciso o paladar treinado para perceber as nuances. Frutas, chocolate, castanhas, acidez cítrica ou amarga. Cada detalhe aqui conta pontos. Nós estamos fazendo uma dinâmica de aperfeiçoamento de todos os colaboradores aqui da BSA. A gente está colocando na prática o formulário novo que nós aprendemos, que é o CVA, um formulário novo de avaliação e valor do café. A metodologia, a gente usa uma metodologia de cupping da SCA. Primeiro você vai sentir os aromas, depois escalda, né? Coloca água quente, você vai sentir a fragrância, depois espera o tempo, né? Depois nós vamos sentir ali com a colher, ali, degustar, né? Sorver, para experimentar, conseguir determinar os sabores, a acidez, a doçura e conseguir entender como que é aquele café na xícara. A ideia desse novo formulário é valorizar o café. Então a gente entendeu o café de uma forma mais ampla, a gente conseguir traduzir os atributos do café especial para o consumidor. E o Café com TV foi convidado a participar desse exercício interno aqui da ABSCA para avaliar esses cafés especiais nessa nova metodologia apresentada. Isso busca cada vez mais aprimorar a avaliação desses cafés especiais. O novo protocolo de cafés especiais, conhecido como Coffee Value Assessment, ele vem revelar o valor do café. E ele é uma atualização dos protocolos de prova para café especial, em que adiciona, por exemplo, doçura e outros aspectos extrínsecos à noção de valor do café. O novo protocolo de avaliação de cafés especiais não se limita apenas à parte sensorial. Ele amplia o olhar e leva em conta 4 dimensões: afetiva, descritiva, física e extrínseca. Isso significa que a história do café, o cuidado na produção, as preferências do consumidor e até o impacto ambiental agora entram na balança. E a gente está trazendo um exercício com os colaboradores da BSA treinados na nova metodologia da aplicação prática do CVA na avaliação dos cafés, redescobrindo assim os valores dos cafés especiais brasileiros. E agora seguimos falando de mercado com a palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Preço do café em alta nesta semana. O preço de um café tipo 6 bebida dura 86 defeitos passou de R$ 2.300 para R$ 2.320, semana anterior em relação à semana atual, isso preço médio da semana. Enquanto isso, em Nova York, vencimento dezembro, a cotação saiu de R$ 3,72 para R$ 3,85, $3,85 por libra peso, uma alta acumulada de 1.300 pontos. O mercado está vivendo as maiores cotações dos últimos 3 meses. Enquanto isso, seguem estimativas sobre o tamanho da safra brasileira de 2025.
que já completou cerca de 96% do total. A diferença nos números da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, em relação ao levantamento realizado pela consultoria Safras e Mercados, é de 8 milhões de sacas, que é a produção do quarto maior produtor de café do mundo, a Indonésia. O número da Conab é de 55,2 milhões de sacas, enquanto o das Safras e Mercados é de 63 milhões de sacas. O que está cada vez mais claro é a redução da produção de café arábica. A Conab estima queda de 11% em relação ao ano anterior e Safras e Mercado uma queda de 14% também em relação à safra anterior. O número da produção de arábica, que é essa que está tendo queda, deve ficar entre 35 e 38 milhões de sacas. A grande frustração do produtor desta espécie, o café arábica, foi a quebra em relação ao projetado, a perspectiva inicial da safra, que deve ficar entre 20% e 30%, segundo especialistas. Fora isso, duas questões estão no radar do mercado. Primeiro, a safra de 2026 no Brasil, que não será uma super safra, isso de acordo aí com especialistas do setor. E a segunda questão é uma questão portuária, que passa a ser problema, já que não consegue dar vazão aos embarques nacionais. Aliás, uma questão que fica evidente é que, se por um lado a agropecuária do Brasil é exemplo e vitrine para o mundo, tanto em termos de eficiência como também de preservação em meio ambiente, também é claro que os problemas de logística não são resolvidos aqui no país. E, embora com pequenos avanços, está longe de ter uma estrutura logística eficiente para atender ao principal negócio do país, o agronegócio. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV e no próximo bloco vamos trazer os dados atualizados das exportações de café que caíram em agosto, com menos produto disponível e aumento de tarifas nos Estados Unidos. O Brasil registra queda. Já já eu te conto os detalhes, hein? E já estamos de volta aqui no Café com TV. Viu como foi bem rapidinho? As exportações de café brasileiro caem em agosto, com menos produto disponível e aumento de tarifas nos Estados Unidos. Brasil registra queda de 17% nas vendas ao exterior. A Alemanha assume o posto de maior compradora. O Brasil exportou pouco mais de 3,1 milhões de sacas de café em agosto deste ano, uma queda de 17,5% em relação ao mesmo período de 2024. O recuo era esperado por causa de uma menor disponibilidade do grão após uma safra mais fraca. Mesmo com a queda no volume embarcado ao longo do ano, a receita com as exportações brasileiras bateu recorde, mais de 9,6 bilhões de dólares entre janeiro e agosto, impulsionada pelos preços internacionais. Importante destacar que a gente retoma os patamares de 3 milhões de sacas, um pouco acima, que nós tínhamos observado até abril e maio desse ano. Tivemos retrações nas exportações pela menor disponibilidade, seguimos com menor disponibilidade, com retrações em função das exportações recordes de 24 e o desafio de safra da 25/26. Já no período de janeiro a agosto de 2025, nós exportamos 25,3 milhões de sacas, uma queda de 21% comparado com o mesmo período do ano passado. Mas as receitas cambiais foram recordes. Desde o início de agosto, o café brasileiro passou a pagar uma tarifa de 50% para entrar nos Estados Unidos, medida imposta pelo governo Donald Trump. Com isso, os Estados Unidos perderam o posto de maior comprador do nosso café para a Alemanha. Por falar em países, é importante destacar toda a questão do tarifaço dos Estados Unidos, 50% dos produtos brasileiros, incluindo o café, ao Brasil. Nós tivemos uma retração importante
de 46% em relação a agosto do ano passado. Impactos, com certeza, das tarifas impostas a partir do dia 6 de agosto. E nós tivemos uma queda de 26% em relação a julho do mês passado. E a Alemanha, no mês de agosto, nós conseguimos exportar 414 mil sacas. E a Alemanha ultrapassou os Estados Unidos na primeira posição do ranking de maiores compradores de cafés do Brasil. O tarifaço afeta diretamente o setor, mas autoridades seguem firmes para diminuir os impactos. Então o Secafé segue trabalhando em todos os aspectos logísticos, nos desafios tarifários impostos pelos Estados Unidos. Somos parte da investigação 301 contra o Brasil, defendendo os cafés do Brasil. Já participamos de 2 etapas, estamos submetendo novas informações e teremos novas etapas para defender o café brasileiro, junto com a nossa contraparte, National Coffee Association. Estivemos em Washington durante toda a primeira semana de setembro, em uma missão empresarial, conversando com todas as autoridades, buscando colocar o café brasileiro numa lista de exceção e fortalecendo, abrir o diálogo entre Brasil e Estados Unidos. A colheita de café nas regiões atendidas pela Colchupé está praticamente concluída. De acordo com o boletim mais recente da cooperativa, 97% da safra já foi colhida. A Colchupé reúne mais de 21 mil famílias de produtores rurais. A cooperativa atua em algumas das áreas mais importantes da cafeicultura brasileira, como o sul de Minas, o Cerrado Mineiro, as Matas de Minas e a Média Mogiana, no interior de São Paulo. O sul de Minas se destaca mais uma vez como a principal região produtora, com 98,4% da colheita já finalizada. A região é considerada o coração da produção cafeeira do país, conhecida pela qualidade dos grãos, tradição na lavoura e o papel essencial na economia local. Milhares de famílias dependem diretamente da cafeicultura, que movimenta o comércio, gera empregos e fortalece as cooperativas da região. Nas demais áreas, a colheita segue avançando. No Cerrado Mineiro, já chegou a 95,5%. Na Média Mogiana, em São Paulo, a produção já ultrapassou os 90%. E em Matas de Minas, os trabalhos já foram concluídos com 100% da safra colhida. De acordo com a Colchupé, a safra deste ano vem sendo considerada positiva, com bons volumes e qualidade elevada, principalmente nas áreas mais tradicionais, como o sul de Minas. Produtores rurais de Minas Gerais contam agora com novas regras que simplificam o licenciamento ambiental das propriedades. As mudanças foram tema de um encontro online que reuniu especialistas e representantes do setor agropecuária para esclarecer todas as dúvidas. A regra traz mudanças importantes para a criação de animais em regime intensivo e também para o cultivo de café, soja, milho, feijão, cana-de-açúcar, entre outras culturas. Porque é impossível você conquistar novos mercados, sejam eles mercados internos, sejam eles mercados externos, sem que as normas ambientais estejam rotuladas nos nossos produtos. Então, quando eu vejo o avanço que nós tivemos nesse curto espaço de tempo e o avanço que Minas Gerais fez, eu fico muito feliz. Hoje, sem sombra de dúvida, nós temos uma compreensão muito maior e muito melhor do que está acontecendo dentro de Minas Gerais. A nova norma vale para atividades agropecuárias em até 1.000 hectares. Uma cartilha já foi enviada aos sindicatos rurais. As novas regras reduzem a burocracia, mas mantêm a exigência de documentos como o cadastro ambiental rural e a autorização para o uso da água em áreas protegidas. Para que a gente precisa ter essa autorização? Né? Por que eu preciso ter essa autorização? Porque o IGAM tem a missão, né, o IGAM e os outros órgãos gestores, como a Agência Nacional de Águas, também tem, de conceder a permissão de uso dessa água de forma a assegurar um controle quantitativo e qualitativo da água. Ou seja, faz parte das nossas atribuições, e a gente faz isso por meio dessas autorizações, que na sequência eu vou falar quais são, garantir que a água que você precisa chegue até você em quantidade e qualidade. Então, nós temos que fazer esse equilíbrio.
entre a demanda e a disponibilidade hídrica. As autoridades ambientais lembram que mesmo com a dispensa da licença em alguns casos, outras autorizações continuam obrigatórias, como as intervenções em áreas de preservação e uso de recursos hídricos. A ideia é facilitar a vida do produtor sem abrir mão da proteção ambiental. As novas regras devem beneficiar principalmente os pequenos e médios agricultores. Ei, você aí de casa, já comeu aquela pamonha de verdade hoje? Então você precisa conhecer a pamonha Cabocla Teresa. Feita com capricho, com milho fresquinho e aquele sabor de roça que abraça o coração. É cremosa, é gostosa e tem gosto de infância, de casa de vó, sabe? De final de tarde, com café passado na hora. Olha só que delícia. Sabe aquele cheirinho que lembra a casa da vó? Aquele sabor que aquece o coração? É isso que a pamonha Cabocla Teresa leva até a sua mesa. Feita com milho fresquinho, direto da roça. Nossa pamonha é tradição mineira de verdade, com aquele toque de carinho que só quem é da terra sabe dar. Pamonha doce, salgada e diversos produtos caseiros derivados do milho. Tenha sempre uma opção para deixar seu dia mais gostoso. Pamonha Cabocla Teresa, o sabor e a tradição mineira em sua mesa. Deu vontade, né? Eu já garanti a minha com certeza para comer logo mais. E você? Duvida, experimenta e depois me conta. E para você, dono de mercado, padaria, lanchonete, conheça nossos produtos para revenda. Chame agora no WhatsApp 0359 8862 1179 ou também pelo Instagram Pamonha Cabocla Teresa, o sabor e a tradição mineira em sua mesa. O café brasileiro segue batendo recordes. Segundo a Embrapa Café, o setor deve movimentar em 2025 mais de 119 bilhões de reais. Um crescimento impressionante de 170% em comparação com o faturamento de 10 anos atrás, em 2016, quando a receita ficou em 44 bilhões de reais. Veja só. Esse avanço foi impulsionado tanto pelo café arábica quanto pelo robusta, também conhecido como Conilon. O arábica, mais consumido no Brasil e no mundo, deve gerar 86 bilhões de reais em 2025, um aumento de mais de 120%. Já o robusta surpreendeu, a receita prevista é de 32 bilhões, o que representa um salto de mais de 430% em apenas uma década. A região sudeste, maior produtora do país, continua na liderança, com previsão de mais de 100 bilhões de reais em faturamento. O Nordeste, no entanto, foi a região com crescimento mais expressivo, quase 4 vezes mais receita do que em 2016. O levantamento foi feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, com base em dados do IBGE e nos preços médios pagos aos produtores nos primeiros meses deste ano. E atenção, produtor rural, para este recado do Café com TV. Precisando de torradores de grãos, então você precisa da Ruralmac, especialista na fabricação de torradores de alta performance e equipamentos robustos para o seu negócio. A Ruralmac entrega qualidade, durabilidade e tecnologia feita sob medida para quem vive da torra. A Ruralmac é especializada na fabricação de torradores de grãos e equipamentos, trazendo o que há de melhor no mercado para o seu negócio. São torradores de última geração, com tecnologia de ponta e durabilidade. Equipamentos para pequenas, médias e grandes empresas. Fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 033 99926 0698. Ruralmac atendendo no Brasil e com entregas também no exterior. Fabricação própria, assistência garantida e aquele atendimento parceiro que você precisa. Então entre em contato com 033 99926 0698. Mais uma pausa aqui no Café com TV e no próximo bloco vamos trazer uma matéria de alerta. Uma ameaça quase invisível que está ameaçando os pomares de Tangerina Pocã. Campanha no sul de Minas já decretou emergência fitossanitária. Não saia daí porque eu te mostro já.
E o Café com TV já está aqui de volta. Agora vamos exibir uma matéria especial em forma de alerta. Uma ameaça quase invisível está colocando em risco uma das principais atividades econômicas do sul de Minas. Um inseto de poucos milímetros vem destruindo pomares inteiros de tangerina pocã, levando produtores ao desespero. A doença transmitida por ele não tem cura e já obrigou o município de Campanha a decretar emergência fitossanitária. Veja só nessa reportagem. Um inimigo de poucos milímetros hoje ameaça uma das principais fontes de renda de produtores rurais de Campanha, no sul de Minas Gerais. Os pomares de tangerina do tipo poncã. A causa é o psilídeo, o inseto vetor do greening. Uma das doenças mais perigosas nas plantações de cítricos, transmite uma bactéria que compromete folhas, raízes e frutos. O resultado é devastador. Árvores definhando, frutas que não crescem e um horizonte de perdas irreversíveis. Ele é um inseto sugador, ele vai sugar a planta e vai adquirir a bactéria. Então aí ele vai bater asa, sugar outra planta e na hora dele fazer a salivação ele vai fazer a inoculação da bactéria em outra planta. É como se fosse uma Aedes aegypti, né, inoculando o vírus da dengue. Praticamente o processo é o mesmo, tem a doença e tem o vetor. A realidade já pode ser vista na região, já que a doença é extremamente destrutiva e uma das soluções é erradicar os pés da fruta. Então, à medida que a bactéria é inoculada na planta, entre 6 meses a 1 ano começa a aparecer os primeiros sintomas. A planta vai definhando, vai amarelando, né? Os frutos vão se deformando, principalmente na variedade tangerina poncã. Né? Então, assim, a planta vai criando caloses internas, tá, para se defender da bactéria e vai entupindo os vasos da planta como se fosse um colesterol. Então, os nutrientes não conseguem passar, a planta não consegue absorver, porque vai também entupindo as raízes, né? Então a planta vai entrando em falência. Seu Rafael lembra com tristeza da lavoura que começou a produzir há 24 anos. O que antes eram fileiras que misturavam o verde e o laranja dos pés carregados de poncã, hoje se transformou em clareiras, pasto descampado e sem vida. Começamos a conviver com essa doença em 2007. Essa doença, no início, ela infectava os pés, mas a gente aprendeu a controlar naquele começo, arrancava os pés doentes e continuava produzindo. Até que chegou o ano passado, 2024, 23 para 24, a coisa explodiu de vez. Explodiu aí, o índice ficou na faixa de 80%, 90% de contaminação. Aí ficou impossível. Você vê aí as frutas, vocês não estavam filmando agora mesmo, as frutas completamente deformadas, não tem valor comercial. Então você não tem o que fazer, é jogar dinheiro fora. Então tem que arrancar e partir para outra. O cenário traçado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, é preocupante. Relatórios indicam que, se nada for feito, a safra de 2025 pode perder 70% da produção e até 90% nas próximas colheitas de 2026 e 2027. A estimativa deste ano de 34,5 mil toneladas de tangerina poncã e outras variedades corre o risco de ser a última a registrar crescimento. Impacto brutal na economia do município, né? Muitos produtores que só são citricultores estão passando uma dificuldade muito grande porque é disso que eles viviam, né? Não eram cafeicultores também, não tinham outra atividade, não sei citricultura. Então, para eles, a situação é mais difícil ainda. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, Campanha tem 2.000 hectares plantados de poncã, dos quais 150 precisam ser erradicados imediatamente. E o número pode crescer nos próximos meses, conforme novas áreas forem confirmadas como contaminadas. Diante do avanço, a Prefeitura decretou emergência fitossanitária.
esse decreto, após ouvir todas essas entidades, ele foi baseado em notas que essas entidades, como a Emater, como o IMA e como a própria Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, nos subsidiou tecnicamente para fazê-lo. A Defesa Civil do Estado classificou como um desastre, né, biológico, e o município, diante dessa parte, toda essa parte técnica, compreendeu e tomou essa decisão para garantir segurança jurídica das próximas ações de suporte a esses produtores, mas também para garantir melhores condições desses produtores com as instituições financeiras, com os bancos, para conseguir melhores condições, renegociações de prazos, enfim, tanto para promover a erradicação, o arranquio desses pomares, mas também para pensar aí nos próximos passos no que se refere à diversificação da produção, novas culturas, enfim, para que diminua de fato o impacto econômico na cidade. Sem alternativa, produtores já começaram a substituir a Poncã por outras culturas. Rafael explica que vai plantar 13 hectares de café e uns 10 hectares de abacate. Sobre o futuro da Poncã, ele faz um desabafo. Infelizmente, se não surgir um fato novo, uma cura, algo que a ciência descubra que possa controlar essa praga, acabou mesmo. Não tem mais. Aqui na região já era. E olha também quem está aqui com a gente, a Natus Farma. Setembro é o mês do cliente na Natus Farma. E quem ganha o presente é você. Shampoo Johnson's 200 ml por apenas R$ 14,99. Creme dental Close-Up tripla proteção 70 gramas, só R$ 2,69. Papel higiênico Atuale com 12 unidades por apenas R$ 10,99. Kit Dove Shampoo mais condicionador Bond Intense Repair por R$ 19,90. São ofertas incríveis para celebrar quem mais importa. Você! E vem aí mais uma loja da Natus Farma em Jacutinga. O IPD, Instituto de Prevenção e Desenvolvimento, é referência nacional em gestão, infraestrutura e atendimento na área da saúde. A empresa agora ampliou a atuação e vai oferecer também serviços ambientais. Acompanhe. Por décadas, o IPD foi referência em análises clínicas, mas o trabalho cresceu. Além da medicina, o Instituto passou a atuar também na área ambiental, com um serviço que vai muito além do laboratório. Monitorar a qualidade da água, do solo, dos efluentes e até dos alimentos. O IPD já tem uma história com relação a toda a análise clínica, patologia, citologia, e agora nós estamos com, já há mais de 15 anos, com a análise ambiental. É um serviço específico para controlar não só a água, como a qualidade do efluente, que é descartado para o meio ambiente, como também com todo tipo de alimento. Entre os serviços mais procurados está a análise da água, um procedimento essencial para garantir segurança ao consumo humano e para atender às normas sanitárias. Água potável, essa água que a gente consome, independente do local, lá em casa, na indústria, no comércio, na fazenda e etc., ela tem que estar apta para ser ingerida. Física, química e biologicamente falando. E nós fazemos esse tipo de análise, não só para a água potável, como para todas as derivações de água conhecidas como águas purificadas. Para hemodiálise, para hospital, para fazenda, para todo local. Além da água, o IPD também avalia o descarte de efluentes. Todo o processo segue normas ambientais federais e estaduais, evitando riscos de contaminação e penalidades para empresas e produtores rurais. Isso, ambientalmente falando, todo o efluente tem que ser descartado de maneira correta. E o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, COPAN e todo o órgão ambiental, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, determina que devemos descartar esse de maneira correta. E nós do IPD fazemos qualquer tipo de efluente, não só da zona rural, como da zona urbana, para indústrias de alimentos, de qualquer tipo de processo produtivo. Além dos empresários, os cafeicultores, criadores de gado e outros que trabalham com o campo precisam estar em dia com a legislação relacionada à água, mas principalmente com a qualidade da água em suas propriedades. Todos os parâmetros, a depender da cultura dele, então café, soja, milho, além de, por exemplo, um pesqueiro. Então todo local precisa descartar isso ambientalmente correto.
E aí, a depender do segmento, a gente consulta a legislação ambiental e faz realmente a análise que deve ser feita para aquele local. Outro foco do Instituto está na análise de alimentos. Todos os produtos passam por testes rigorosos que identificam desde valores nutricionais até resíduos invisíveis a olho nu. Para além de água, qualquer tipo de água e de efluente, nós fazemos análise de qualquer tipo de alimento, também de origem animal. Então a carne, o ovo, o leite e seus derivados, mel e etc. Todo tipo de alimento a gente faz análise. A física, a química e a biológica, além de microscopia, que nada mais é do que aquela quantidade de contaminação que existe em um alimento que a gente não consegue, em muitos casos, enxergar visualmente. Mais do que uma obrigação legal, as análises se tornaram uma questão de saúde e qualidade de vida. A questão da legislação é algo muito sério, mas mais que a legislação é a nossa saúde, a nossa vida, nosso ambiente, nosso meio que vivemos. Então, a nossa qualidade de vida, além da legislação, é algo muito sério. E o IPD está aí para ajudar. Estamos à disposição, é só entrar em contato que fazemos não só as análises, como também ajudamos o produtor a entender qual é a sua necessidade no processo. Vamos para um rápido intervalo e depois tem uma matéria especial sobre o queijo, uma das delícias mineiras. Não saia daí, hein? E já estamos de volta aqui no programa, do café ao queijo, as delícias de Minas. Agora você vai conhecer um queijo do sabor das montanhas de Minas Gerais. Na Fazenda Generosa, tradição e qualidade andam juntas. Queijos e produtos lácteos são produzidos de forma artesanal nas montanhas do sul de Minas. A 905 metros de altitude, localizada no circuito da Serra de Bitipoca. A fazenda preserva o terroir único da região, trazendo à sua mesa o verdadeiro sabor dos queijos de altitude. 6 quilômetros de estrada de terra separam Andrelândia, cidade de 12 mil habitantes, da Fazenda Generosa. A propriedade vem de gerações da família de Joaquim. O advogado decidiu largar o ofício para assumir o laticínio comandado pelo pai e trouxe com ele, além da mão de obra, a implantação de novas tecnologias. Começou com o meu bisavô, Quincas Tibúrcio, e ele chegou a ter 5 queijarias. A produção dele era voltada para o estado do Rio. E depois disso veio meu pai. Meu pai fundou o laticínio da Fazenda Generosa na década de 80. E aí, por conta de um problema de saúde que ele teve, eu assumi em 2019. E a receita deste primeiro queijo, do tipo parmesão, é mantida até hoje, com Quincas Terroir, que pode ter maturação de 60 dias a 1 ano. Em 2020, a produção da fazenda começou a expandir e os queijos foram sendo levados para concursos. 8 deles já foram premiados em disputas nacionais e internacionais. O destaque é o lendário, considerado o queijo mais premiado do Brasil. O produto chegou a ser servido na cerimônia de coroação do rei Charles III, em Londres. O queijo foi levado pela CNA junto com outros produtos brasileiros. O lendário ele foi medalha de ouro no concurso da CNA em 2022. Quando você disse que o Enigma é um queijo autoral, é porque ele não tem um tipo? Por exemplo, igual aqui a gente tem meia cura, provolone, o Enigma ele seria o quê? Como é que... Então, ele sim, quando a gente coloca ele em concurso, ele tem que entrar numa categoria. Ele entra na categoria de queijo de média maturação, que é um meia cura. É um queijo que fica 46 dias no processo de maturação. Essa resina negra, ela serve tanto para estética, mas principalmente para fazer a maturação do queijo. E essa aqui é a novidade aqui do laticínio, Lua Negra, foi lançado há 3 meses? Isso. 3 meses, bem recente. Fala um pouquinho sobre ele, Nádia. É um queijo suculento, ele tem mais creme, né, no leite. Ele também fica em maturação por 30 dias e ele tem a resina alemã.
Então eu falo com os meus 2 grandes favoritos, que é o Lua Negra, esse novo lançamento, e o Enigma, que são as minhas paixões aqui da fazenda. Hoje, o laticínio da Fazenda Generosa produz mais de 20 tipos de produtos, entre queijos, manteiga e doce de leite. Um dos segredos da qualidade dos queijos é a maturação. Neste espaço estão armazenados 1000 queijos que são virados manualmente todos os dias. Todo queijo de longa maturação, se ele tiver no processo correto, ele a partir de 8 meses ele começa a formar os cristais de tirosina, igual o grana padano. E esses cristais é o que dão o sabor ao queijo? Exatamente, você vai sentir um sabor mais adocicado, ele fica quase que igual um açúcar na boca e preenche a boca com muita rapidez. Vamos lá, comer um pedacinho aqui assim? Melhor hora. Os produtos são distribuídos em 25 estados brasileiros e caminha para regularizar a exportação para a América Latina. O crescimento dos negócios já faz a família pensar em sair de São Paulo para se mudar para a vida no campo. Não é fácil, porque a gente está em São Paulo, ele vem mais do que eu, mas é uma paixão. É que a gente se apaixonou pelo mundo do queijo e seguimos aí firmes e trazendo os nossos filhos também. Acho que faz toda essa diferença. E toda a família dele, da minha sogra, meu sogro, então essa é a grande diferencial. E os problemas logísticos dos portos brasileiros para as exportações de café geram prejuízos milionários ao país. Uma nova iniciativa foi lançada para diminuir o problema. Entenda isso na prática. Os problemas logísticos nos embarques do café e do agro em geral é uma realidade no Brasil. Cerca de 80% a 90% do comércio mundial é realizado por meio do transporte marítimo. E o Brasil, um dos maiores exportadores de diversos produtos agropecuários. Dessa forma, os portos brasileiros são fundamentais para a inserção e competitividade do país no comércio internacional e para fortalecer a economia nacional, exigindo constante expansão de capacidade e adoção de práticas que promovam a eficiência do comércio exterior brasileiro. Foi lançado o portal Porto Livre Brasil, uma plataforma criada pelo Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. O objetivo é reunir informações, estudos e propostas para melhorar a logística e o comércio exterior no Brasil, com atenção especial ao leilão do novo terminal de containers do Porto de Santos, o Tecon Santos 10. O Porto Livre Brasil é uma iniciativa de comunicação dedicada à promoção do debate qualificado e transparente sobre o setor portuário e logístico brasileiro, com a produção de conteúdos e informações relacionados ao tema, reunindo uma diversidade de atores desse ecossistema em prol da construção coletiva de políticas públicas que abram espaço para mais investimentos em infraestrutura com a liberdade concorrencial. A expectativa é que o projeto Porto Livre Brasil contribua com soluções de longo prazo para tornar os portos mais eficientes e fortalecer a economia do país. Essa iniciativa, Porto Livre Brasil, conta com o apoio da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, do Secafé, do IBI, da ACS, da Hexa e da CE Brasil, e disponibiliza em seu site uma carta aberta onde as referidas entidades manifestam apoio acerca da participação ampla e restrita de empresas interessadas no leilão do Tecon Santos 10, visando maior oferta de capacidade para as cargas containerizadas no Porto de Santos e defender o interesse público brasileiro ao proporcionar condições adequadas e eficientes que proporcionem melhor competitividade para o comércio exterior do país. Última pausa aqui no Café com TV, mas não saia daí porque depois tem mais informações do agronegócio.
E o Café com TV já está aqui de volta com as principais notícias do agronegócio. Agora vamos falar de saúde. Veja só o recado especial do SPA Saúde. Produtor Rural, veja a mensagem que o SPA Saúde preparou para você. É sobre saúde, é sobre vida. Sabia que uma cirurgia cardíaca hoje não sai por menos de R$200 mil? E uma sessão de quimioterapia ultrapassa facilmente R$100 mil. E se precisar de UTI diária, passa facilmente R$10 mil. A conta vem e vem cara. A saúde é o bem mais precioso que a gente tem. O SPA Saúde é o plano de saúde do produtor rural. Saúde não tem preço, mas a falta dela tem. Sem taxa de inscrição, sem fins lucrativos e com ampla rede credenciada. O SPA Saúde é seu aliado para cuidar da sua família. Procure sua cooperativa, associação ou sindicato e garanta já o SPA Saúde para toda a família. E em tempos de desafios climáticos e necessidades de maior produtividade no campo, produtores rurais de todo o Brasil têm buscado soluções eficazes e sustentáveis para melhorar o rendimento das lavouras. Uma dessas soluções é a Aprovaso, uma inovação que vem ganhando destaque por transformar o manejo do solo e impulsionar uma agricultura mais saudável e produtiva. A Aprovaso atua diretamente na estrutura e na biologia do solo, promovendo o melhor aproveitamento de nutrientes, aumento de atividade microbiana e maior retenção de água, fatores fundamentais para o desenvolvimento equilibrado das plantas. Com isso, o agricultor colhe mais e com maior qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece a saúde do solo a longo prazo. Além dos resultados no campo, outro ponto que chama a atenção é o cuidado com o processo produtivo. Acompanhe de perto como é feita a produção da Aprovaso, desde a colheita dos insumos até o desenvolvimento da fórmula final. A transparência reforça o compromisso com a sustentabilidade e a eficácia do produto. Nós estamos no pátio de compostagem da Aprovaso, que vocês podem ver ao fundo. A ideia é mostrar para vocês como é feito a captação de resíduos, que é a base do nosso processo de compostagem da fabricação do fertilizante orgânico. Esses resíduos são feito uma pré-mistura com material estruturante, que pode ser casca de eucalipto triturado, serragem ou pó de serra, material de poda de árvore, tudo que isso triturado também vai servir de material estruturante. É feita uma primeira mistura lá, depois montam-se as leiras. Essas leiras são periodicamente airadas com a máquina compostadeira. Eu faço o monitoramento das leiras de compostagem. As leiras de compostagem, elas são montadas com os resíduos da indústria, né? São resíduos de estação de tratamento de processos. Então, a indústria alimentícia, ela lava os seus equipamentos e essa água ela precisa ser tratada. O resíduo desse tratamento é o que vem aqui para ser utilizado como insumo nas nossas leiras de compostagem. Todos os resíduos que entram, eles não entram aleatoriamente. É feito um processo rigoroso de elegibilidade desse produto e todos esses produtos têm que ter uma licença específica da CETESB para cada resíduo que entra. O que nós precisamos é sempre manter as condições para que esses micro-organismos façam a compostagem. Essas condições são condições de temperatura, de umidade e de oxigenação. Então nós monitoramos aqui nas leiras a temperatura, umidade e o pH, além dos números de revolvimentos que são realizados para que haja a oxigenação dessas leiras e a compostagem seja eficiente. Ao final nós vamos ter um produto ecológico, e todo ele feito à base de resíduos do processamento industrial, resíduos esses que iriam para o meio ambiente de forma a degradá-lo, a poluí-lo. E o que a gente faz? Quando a gente capta esse material, nós transformamos num produto. Esse produto, sim, vai para o meio ambiente, só que de forma a recuperar a capacidade do solo de produzir, de fornecer nutrientes para as plantas. Diante de todos esses benefícios, a Aprovaso Linha Prêmio é referência. A Rafaela, consultora de vendas e estudante de agronomia, explica um pouco melhor. E hoje eu venho apresentar para vocês nosso Aprovaso Prêmio.
uma solução inovadora que vem revolucionando o manejo do solo e promovendo uma agricultura mais saudável e produtiva. Isso favorece o enraizamento e a estruturação das plantas, tornando o ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Além disso, o Provaso Premium acelera a decomposição da matéria orgânica, liberando nutrientes de forma mais eficiente e contribuindo para uma maior fertilidade do solo. E tem mais, esses micro-organismos também ajudam a controlar patógenos, reduzindo a incidência de doença nas plantas. Isso tudo sem a presença de insumos químicos agressivos. Em resumo, o Provaso Premium potencializa a produtividade da sua lavoura, melhora a qualidade do solo e contribui para um manejo agrícola mais sustentável. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa equipe ou acesse grupoprovaso.com.br. E o Café com TV fica por aqui. Você pode conferir novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais TV Alterosa Sul de Minas e @Café com TV. Eu volto na semana que vem com um programa recheado de notícias do agronegócio. Uma boa semana para você, um beijo e até lá.